Então vamos conversar hoje sobre um tema maravilhoso que eu tinha preparado antes mesmo de viajar e chegou lá, Deus fez uma coisa maravilhosa aqui nos meus pensamentos e me deu algo para os nossos dias. O tema da nossa ministração hoje é Se Deus Quiser. Então Tiago, capítulo 4, versículo 13, vai dizer: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por ter trago ela ao meu coração, ter falado tanto comigo. E agora eu quero pedir ao Senhor que fale com a igreja aquilo que o Senhor me entregou, Pai, para que eles possam viver em abundância, para que eles possam viver uma vida plena, de acordo com a sua vontade e com o seu querer. Que essa palavra seja uma semente jogada em cada coração e que no devido tempo venha dar o seu fruto, em nome de Jesus. Amém. Nós sonhamos e planejamos. Isso é maravilhoso porque é o que nos mantém vivos e com esperança no futuro. Os sonhos nos mantêm com o coração esperançoso. Mas quando as coisas não dão certo, é porque fizemos algo de errado? Nem sempre. Sonhamos com o início de uma nova década, com planos e sonhos, segundo a nossa vontade. De repente você planejou janeiro e fevereiro e foi tudo tranquilo. Mas chegou março, abril, e as coisas não foram como você planejou. Não foi como a sua vontade. Então, eu gosto daquilo que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, no versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu gosto do que Paulo diz aqui, porque nós temos as respostas para aquelas perguntas que até então não tínhamos as respostas. É Deus quem efetua o querer e o realizar. Mas não digo isso com base num pré-determinismo, não. Eu acredito que é necessário andarmos segundo a vontade de Deus e cooperarmos para que ela aconteça. Você tem filhos, você planeja o futuro dos seus filhos, mas nem sempre os seus filhos andam como você planejou. A sua vontade é que ele um dia se tornasse um médico, um professor, mas ele anda segundo a sua vontade. E então o futuro que você planejou para ele já não é aquilo que ele coloca nos seus planos. Os planos que deram errado na vida de muitas pessoas, pode ser porque esses planos não estavam de acordo com a vontade de Deus. Engraçado, nessa viagem do fim de semana, tudo que nós planejamos deu praticamente errado. Nós acordávamos, a gente planejava no dia anterior e dizia: amanhã nós vamos para a piscina cedo. Então amanhecia chovendo. Então a gente dizia: nós vamos ao centro e vamos ao parque à noite. Planejávamos o dia e à noite chovia. Então nós esquecemos dessa palavra. Significa que os nossos planos foram planos frustrados? Não. Existe a vontade de Deus. E eu tenho certeza que aquilo que aconteceu era uma coisa necessária de acordo com a sua vontade. Então fica fácil aceitar quando os seus planos não dão certo, porque você entende que a vontade de Deus é quem precisa ser inclusive obedecida. Então eu pergunto a você: como anda a sua vida? Como andam os seus sonhos? Como andam os seus planos? Eles têm acontecido? Você é uma pessoa realizada? Você de fato vive uma vida plena no Senhor?
Ou você é alguém que planeja e as coisas nunca dão certo? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Os seus sonhos e os seus planos são os sonhos e os planos de Deus? Tudo que você sonha e planeja para a sua vida está alinhada com aquilo que Deus sonhou para você? Os sonhos, eles nos promovem ou não? Depende. José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos. Uma crueldade. E ao chegar na prisão, depois de um longo processo, ter sido preso sem merecer a prisão, ele num belo dia acorda e se depara com o copeiro e o padeiro do rei. Eu me pergunto às vezes, quem em sã consciência, numa cadeia, acorda preocupado com o semblante das pessoas? Esse era José. Então, José, incomodado, disse para eles: o que estão acontecendo? O que está acontecendo com vocês? E eles disseram: nós tivemos um sonho e nós não conseguimos ninguém que os interprete. Ele disse: eu não posso, mas existe um Deus que pode interpretar o sonho de vocês. Então, conte-me os seus sonhos. O copeiro disse a José que viu uma videira, que no seu tempo deu o seu fruto, e com suas uvas espremeu e serviu a Faraó. Diga comigo: serviu a Faraó. Já o padeiro, por sua vez, disse a José: eu tinha sobre a minha cabeça 3 cestos de pães brancos. Na cesta de cima havia todo tipo de pão e doces que Faraó aprecia. Então, eu observo, 2 pessoas sonharam. Mas se você não conhece essa história, você precisa entender. José disse ao copeiro: em 3 dias, você será restituído ao seu cargo e você voltará a servir Faraó. Uau! Então, eu vou sair da prisão. Isso, você vai sair da prisão. E para o padeiro, ele disse: em 3 dias você vai morrer. Então, como assim? Isso, em 3 dias você vai morrer. 2 pessoas que sonharam na mesma noite, sonhos. Uma sonhou, e a interpretação do seu sonho é: você vai voltar a viver e vai voltar a morar no palácio. E o sonho do outro é: você vai morrer. Então, eu pergunto a você, o sonho na verdade, ele te promove ou não? Depende. Pergunta de quê? Pergunta mais forte, de quê? Da motivação do seu sonho. Porque um sonhou que estava servindo alguém, e o outro sonhou que estava com 3 balaios na cabeça, fazendo malabarismos, né? Tinha a arte de fazer pão. Deixa eu dizer uma coisa para você: o sonho que te promove e o sonho que é o sonho do coração de Deus é quando ele envolve pessoas e quando não é somente para você desfrutar dele. O problema não é ter um nome grande, porque Deus pode fazer de você alguém grande. Eu disse para você que Deus pode fazer de você alguém grande. O problema não é ter um nome grande, porque Deus disse a Abraão: engrandecerei o seu nome. Eu quero liberar uma palavra para você. Deus vai engrandecer o seu nome na sua família. Deus vai engrandecer o seu nome nessa cidade. Deus vai engrandecer o seu nome aonde você for. Você será alguém reconhecido, porque Deus vai engrandecer o seu nome. Agora só tem um fato que você precisa entender. Ele disse: eu engrandecerei o seu nome, Abraão, pois tu serás uma bênção. Sabe aquilo que aconteceu com Abraão lá atrás? Chegou até nós. Benditas serão todas as famílias a partir de você, Abraão. Então deixa eu perguntar para você: os seus sonhos incluem pessoas? Na construção da Torre de Babel, algo que me chama a atenção é que eles começaram a fazer uma torre. E qual que era a motivação do coração deles? Chegar aos céus. E o mais incrível é que Deus do céu, ele diz: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens, porque se assim não for feito, não haverá restrição ao seu coração. O que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam dizendo naquele momento é: nós precisamos interromper esse plano, porque senão ele pode ser concluído. E qual que era a intenção deles? Chegar ao céu sem a ajuda de Deus. Conhece gente assim?
Chegar ao céu sem a ajuda de Deus e com as minhas próprias forças. Construir a torre era um problema. Chegar ao céu é um problema. Não, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e chegam aos céus. O problema é querer chegar aos céus sem a ajuda de Deus. Pode ser o projeto certo, com a motivação errada. Então, eu pergunto mais uma vez: qual a motivação dos seus sonhos? Existe um perigo muito grande, pergunta qual? O da soberba. A primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 6, diz: não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele está dizendo sobre as pessoas servirem na igreja, sobre ser um pastor, bispos. Pode. Existem alguns requisitos que precisam ser preenchidos de acordo com a palavra de Deus. E um dos mais importantes é: não pode ser recém-convertido. Por quê? Para não cair na condenação que o diabo caiu. E qual foi? Soberba. Soberba é algo que pode fazer você cair porque Satanás caiu nela. Se os seus sonhos promovem só você, isso pode ser um sinal de soberba. Você sonha em ter uma empresa grande, mas você sonha em dar futuro para os seus colaboradores? Deixa eu dizer para você, eu sempre tive a vontade de cantar, sabe? E uma vez eu me lembro que a gente estava no ensaio da igreja, e eu comecei a cantar perto de alguém que era um ministro de louvor maravilhoso da igreja, cantava maravilhosamente bem. Eu comecei a cantar do lado do ouvido dele. Então ele soltou um berro e disse: para, você está me atrapalhando. Gente, e acredite você ou não, eu era muito desafinado. E eu fiquei triste. Até então eu não tinha o dom, mas eu tinha o doador. Então, eu comecei a cantar. Com 10 anos de idade, eu era convidado pelas igrejas para poder cantar. Então, esse sonho foi crescendo. Então, eu sonhei em ser vocalista de uma grande banda gospel. E esse sonho, ele foi crescendo até o ponto de, no ano de 2013, eu consegui gravar o meu CD. Sabe? Mas as coisas não fluíram. As coisas não aconteceram. Tanto dinheiro investido nesse CD. 2013, muitas agendas, aberturas de shows, em alguns lugares shows. Em 2014 eu senti forte no meu coração a chamada para o ministério pastoral. E era um sonho. E às vezes eu parava me perguntando: Deus, eu não canto bem, sabe? Mas tem tanta gente pior do que eu que está cantando, que está fazendo sucesso. Agora, você sabe por que meu sonho não foi para frente? Deus me deu uma música maravilhosa, o nome dela é José. As pessoas cantavam, algumas pessoas olham para essa música e se veem nela. Eu me lembro que teve uma pessoa que me perguntou se eu vendia essa música. Eu disse que não, que a música era minha. Depois disso, eu nunca mais, até hoje, eu nunca mais recebi uma música de Deus. Sabe por quê? Porque eu disse que a música era minha e eu estava enganado. Porque tudo que Deus me dá não é para mim. Depois disso, escute, eu nunca mais compus uma música porque eu achei que aquilo que Ele me deu era meu. Na verdade, estava emprestado. Eu tinha vontade de fazer sucesso. Eu tinha vontade de ganhar as multidões cantando. Mas havia um pouco de soberba nisso. E eu não estava preparado para isso. Por isso que Deus não permitiu com que eu crescesse nesse sentido. Graças eu te dou, Senhor. Eu precisava de maturidade. Sabe, eu vejo algumas pessoas hoje, inclusive no meio gospel, muitas pessoas abençoadas, maravilhosas, mas outras eu vejo que faltam maturidade. E eu agradeço a Deus por não ter me permitido crescer nesse sentido. Eu não estava preparado. O meu sonho não incluía as pessoas. E pelo contrário, nem a minha família me segurava na minha cidade. Porque eu queria era fazer sucesso. Então esse sonho não foi para frente. Eu posso dizer para você, depois que eu assumi a responsabilidade do ministério pastoral, eu comecei a viver outros sonhos.
E agora, os meus sonhos passam por pessoas. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas felizes. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas conquistando as coisas. Eu fico feliz quando eu vejo a família crescendo e pessoas se rendendo ao Senhor. E eu posso dizer para você, não troco vocês nem por $1 milhão. E que o Senhor não me tente. Nós falamos de José, vendido pelos próprios irmãos, tirado à força, brutalmente do seu pai, sem ter a oportunidade de despedida. Um de seus maiores testes foi quando Deus colocou os seus irmãos novamente no seu caminho. E José não podia matar os seus irmãos, sabe por quê? Porque apesar daqueles garotos imaturos terem feito tantas coisas erradas, eles mudaram o caráter deles. Com o tempo as coisas mudaram. E se José os matasse, ele estaria matando os príncipes, os cabeças das 12 tribos de Israel. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: você está pronto para dar a volta por cima, para ser alguém grande, e depois ajudar os seus inimigos e quem fez de tudo para fazer você não crescer? Ou você é daqueles que prefere estar no palco enquanto eles estão na plateia, dizendo que tem sabor de mel? Se você estiver pronto para dar a volta por cima, para ser alguém grande, de sucesso, e para colocar os seus inimigos na sua mesa para poder comer com você, você é alguém que vai crescer. Sabe, eu já ouvi tanta gente falar mal de mim, gente. Quando eu cheguei para a cidade, eu ouvi um pastor dizer, me apresentaram a ele, ele disse: mas você é pastor? Você é muito novo. No meu pensamento eu pensei assim: pois é, Timóteo também era. Davi também era. Porque enquanto os mais velhos de casa não fazem o papel, Deus precisa levantar os novos. Mas eu não falei, pergunta por quê? Porque as minhas palavras não falam por mim. Eu prefiro deixar os frutos falarem. Agora, o que você precisa de entender é que você não planta um pé de maçã agora. Nem sei se maçã tem pé, que eu não pesquisei isso. Se venha do chão mesmo. Jabuticaba, que eu sei que tem. Manga, eu sei que tem. Abacate, eu sei que tem. Você não planta um pé desse agora e amanhã dá abacate, dá? Não dá, vai demorar um tempo, que eu também não sei quantos anos. Vê agora, não estudei isso. O problema seu é que você quer plantar agora e ter fruto amanhã. Tem tempo. Porque é o processo que vai fazer você amadurecer. Você conhece Saul? Saul, ele tinha um problema muito sério. Sabe qual que é? Ele era o rei de Israel, mas ele não aceitava ninguém ser maior do que ele. Mas Deus levanta Davi, porque Deus rejeitou. Deus disse a Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus perdoa, viu? Mas cuidado para não cair na rejeição dele. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é alguém que sonha? E nos seus sonhos, existem pessoas maiores que você? Ou você tem que ser a última bolacha do pacote? Você conhece a história do rei Ezequias? Após a sua cura, ele recebeu os embaixadores da Babilônia e abriu as portas do seu palácio. Então Isaías traz para ele uma palavra de condenação. Isaías diz assim: Ezequias, os embaixadores de Babilônia vieram? Sim, vieram. E o que você mostrou? Ele disse assim: eu mostrei todas as coisas que existem no palácio, e não existe nada do que eles não viram. Viram tudo. Então, diz em Isaías 39:5. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará, diz o Senhor. E
alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Espera aí, os filhos de um rei vai ser levados como escravos, eunucos? Sabe o que disse Ezequias? Ele disse no versículo 8: é boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu: pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Sabe por que teve essa palavra de condenação? Porque Babilônia era um povo inimigo, e ele abriu as portas da sua casa para o povo inimigo. Então Isaías disse: haverá uma condenação na sua família, não nos seus dias, mas os seus filhos sofrerão. Ele disse: boa essa palavra. Como assim, Ezequias, boa essa palavra? Os seus filhos vão padecer. Boa essa palavra, porque nos meus dias haverá paz. Boa essa palavra. Qual que é a definição de legado para você? Ezequias, qual a definição de legado para você? Se houver paz nos meus dias, tudo bem. Os meus filhos que se explodam. Olha como que pode chegar a intenção e a motivação do coração do homem. Então a pergunta que eu faço para você é: qual é a motivação dos seus sonhos? Eu posso dizer para você: nós iremos deixar um legado. Diz amém. Não, você não está acreditando, está acontecendo alguma coisa. Eu que viajei 8 horas de prazo direto, estou aqui nessa empolgação, acreditando que Deus vai fazer uma coisa grande aqui hoje. Eu estou dizendo para você: nós iremos deixar um legado. Você vai deixar um legado, algo grande para os nossos filhos. É por isso que nós estamos aqui ainda. Você sabia disso? Nós temos uma área a ser construída, mas eu não senti paz em construir um templo nesse local. Sabe por quê? Porque Deus disse que vai ser maior do que isso. Agora, se nós estivéssemos pensando só nos nossos dias, nós estaríamos lá já. Mas não, nós estamos pensando nos nossos filhos. Nós estamos pensando nos nossos netos. Eu estou pensando na segunda, eu estou pensando na terceira, eu estou pensando na quarta, eu estou pensando na quinta geração. Nós iremos construir uma história e ela será contada nas futuras gerações que estão vindo. Então nós queremos uma igreja relevante. Nós queremos as multidões, para quê? Para ser a maior igreja da cidade? Não. É só para ver essa cidade salva. Essa que é a motivação. A motivação não é ter um templo grande, porque na nossa realidade, o maior patrimônio da igreja não é o prédio, são as pessoas. Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés eram parte de ferro e parte de barro. Então ele não consegue a interpretação desse sonho e chama um homem chamado Daniel. Então Daniel pede a Deus a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E as diferentes partes da estátua eram diferentes impérios que sucederiam Nabucodonosor e o seu império do domínio do mundo. Mas Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua da cabeça aos pés de ouro. Mas espera lá, no sonho dele, só a cabeça que era de ouro. Inclusive a cabeça representava Babilônia, que era o império mais poderoso que existia. Mas após a interpretação de Deus, ele mandou construir uma estátua toda de ouro. Sabe o que ele estava dizendo? Deus pode até ter dito que o meu reinado vai ter fim, mas eu não aceito. Toda essa estátua vai ser de ouro, porque o meu império não vai terminar. Eu não vou passar o bastão. Você conhece pastores? Você conhece igrejas? Você tem amigos, inclusive pessoas dentro da família, que só estão com você até o ponto de você ser menor ou no mínimo igual? Se tiver ameaça de ultrapassagem, a amizade acaba por aqui.
Conhece pessoas assim? Deixa eu dizer para você, Deus pode fazer algo grande com você. A coisa mais linda que você pode fazer com isso, no momento certo, passar o bastão para alguém com a intenção de deixar o seu legado. Qual é a motivação dos seus sonhos? Você conhece a história de Jonatas, filho de Saul? Saul era aquele que perseguia Davi por inveja, porque as mulheres cantavam que Davi matava mais homens do que Saul. Então Davi era mais louvado pelas pessoas do que Saul. Então Saul ficou com inveja e procurava a todo custo matar Davi, porque se tiver uma ameaça de ser maior do que eu mato. Mas ele tinha um filho, Jonatas. Eu quero chegar no céu e dar um beijo na testa de Jonatas. Pergunta por quê? Porque naturalmente Jonatas seria o sucessor de Saul. Ele era o filho dele, o filho mais velho. Era natural. Mas Jonatas teve em seu coração algo que pouquíssimas pessoas têm. Ele chegou a chamar Davi e dizer: Davi, eu por direito sou herdeiro do trono do meu pai, mas o Senhor achou conveniente que você fosse o homem que substituísse o meu pai. Então Davi, deixa eu te dizer, eu serei com muito orgulho o segundo homem no seu reinado. Sabe, esse final de semana eu pensei em muita coisa. Conversando com algumas pessoas, eu pensei e repensei. Eu fiquei refletindo sobre coisas que nós conversamos, inclusive sobre homens de Deus, que no meio do percurso acabaram caindo. A soberba entrou, o dinheiro entrou, a fama entrou. Pastores que não eram só referências, mas para as pessoas que estavam com eles eram seus pais. E eles caíram. Mas escute, eu não acredito que eles colocaram o pé para fora de casa dizendo: hoje eu vou cair. Isso foi acontecendo aos poucos. Então hoje, quando eu vi essa música, que a sua vontade seja feita, eu não me aguentei. Eu disse: Deus, a primeira pessoa que eu não quero decepcionar é o Senhor. O Senhor confiou algo grande nas minhas mãos. A primeira pessoa que eu não quero decepcionar é o Senhor. Eu disse: Deus, as outras pessoas que eu não posso decepcionar é minha família, é minha esposa, os meus filhos. Eu disse: Deus, eu não posso decepcionar o meu pai, que me criou homem, que me ensinou a sua palavra e que confiou a mim uma igreja que, por mais que lá atrás era pequena, mas confiou. Eu disse: Deus, eu não quero decepcionar as pessoas que estão vindo com o coração doendo, precisando de cura e colocando em mim expectativas. Sabe, porque às vezes nós líderes, nós dizemos: você não pode olhar para mim. De fato, irmão, o nosso modelo é Deus, o nosso modelo é Jesus, o bom pastor. Mas Paulo disse a Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo dos fiéis. De fato, o nosso modelo é Jesus, mas Paulo bate no peito e diz: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu digo: Deus, demorou, mas
O sonho, ele está acontecendo. Eu digo, Deus, eu tinha os meus sonhos, eu larguei tudo para viver os seus sonhos. E como muitos pastores e pessoas que no meio do caminho, sem perceberem, acabaram fazendo a sua própria vontade. Não deixe isso acontecer comigo, Pai. Moisés, a caminho da terra prometida, um povo que só murmurava, só reclamava. Deus chegou a dizer: Moisés, basta. Eu me recuso a ir no meio desse povo que só murmura. Um Deus que perdeu a vontade de andar no meio do povo. Moisés, eu vou enviar um anjo. E esse anjo vai te levar à terra que eu te prometi, porque eu sou um Deus de palavra. Então Moisés disse: Senhor, eu fui criado no Egito, num palácio, fui levado à terra do meu sogro, estava lá com a minha família, tranquilo, e eu recebi o seu chamado. Então eu voltei, eu libertei o povo debaixo da sua palavra. Através da minha vida, maravilhas aconteceram. Um mar se abriu, a água se tornou em sangue, diversas pragas vieram sobre o Egito. O meu sonho é entrar nessa terra. Deus chega a dizer para Moisés: Moisés, antes de você morrer, sobe no monte e olha a terra que eu te prometi. Você não vai entrar nela. Às vezes eu li esse versículo e falava: Deus, mas o Senhor é um Deus tão bom, porque o Senhor fez isso com Moisés? Porque parece que Deus estava colocando o pirulito na boca da criança e tirando, sabe? Olha lá o lugar que eu te prometi que você não vai entrar. Depois eu entendi que aquilo era um alento para o coração de Moisés, porque ele não pôde entrar na terra. Mas Deus tinha dito para ele: eu vou mandar um anjo e vocês vão entrar na terra que eu te prometi. Então Moisés disse: eu estou disposto a abrir mão do meu sonho, e eu não tiro o pé daqui se a sua presença não for comigo. Eu estou disposto a sacrificar os meus sonhos, se o meu sucesso, se a parte do engrandecer o meu nome, se o topo daquilo que tudo que eu sonhei for realizado sem a sua presença, eu me recuso. Então deixa eu perguntar para você: nos seus sonhos, você inclui Deus? Eu vejo pessoas procurando riquezas. Isso é errado? Não, irmão. Você pode crescer, você pode ter uma conta bancária muito gorda, pode. Mas qual que é a motivação disso? Só ficar rico? Ou você quer se tornar alguém rico, inclusive para poder ajudar as pessoas que precisam? Eu preciso dizer para você que tudo está ligado à motivação do seu coração. Então nós queremos as multidões. Nós não queremos uma igreja a nível de bairro, nós queremos uma igreja a nível de cidade. Nós sonhamos com coisas boas. Se sonhar pequeno e sonhar grande dá trabalho, então eu vou sonhar grande. Mas Deus conhece a motivação do nosso coração. Eu tenho recebido pessoas com o coração ferido, com o coração machucado,
E a minha oração é: Deus, que eu não seja mais uma pessoa que venha decepcionar os seus filhos. Eu disse para Deus: eu quero jejuar mais. Eu disse para Ele: eu quero orar mais. Eu disse para Ele: eu quero ouvir mais a sua doce voz. E eu me recuso a ser alguém grande, mas que me corrompa no caminho com as riquezas, com a soberba e com a fama. Qual é a motivação do seu coração? A minha vontade é que a vontade do meu Pai seja feita. A minha vontade é que a vontade de Deus seja feita. E eu pergunto a você: qual é a sua vontade?